Papo de Redação. Oferecimento Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Unimed, Porto Velho. O plano é viver bem todos os dias. Olá, amigos! Boa tarde! Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV em todo o estado de Rondônia. A você que nos acompanha mais uma vez, o nosso muito obrigado já antecipadamente. E a gente vai fazer de tudo aqui para fazer aquele programa que você consegue assistir todos os sábados com muita informação, com muitos comentários, muitas opiniões, confusões, bom humor e mau humor. Aqui tem de tudo, né? Só não teria mau humor se Beni Andrade não viesse, mas como ele veio, então tem mau humor também no programa de hoje. Enfim, é um jeito da gente assistir o programa, fazer o que é, né? Mas enfim, olha, o programa também pode ser assistido pelo YouTube e ainda pelas antenas parabólicas digitais espalhadas por todo o estado de Rondônia. E nós estamos aqui sob a chancela de empresas importantes que nos acompanham sempre. Por exemplo, a Pemasa está com a gente. Um abraço para o pessoal da Pemasa. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança depositada na gente. Irmãos Gonçalves, Federal Burger e também a água mineral Mina Linda. A vocês que nos prestigiam, nós recomendamos essas marcas, porque elas acreditam na gente e nós acreditamos nelas. Hoje, presenças de Beni Andrade, Sérgio Pires, Emanuel Neri, Irã Galo, Eric Araújo e Joaci Loura Júnior. Cada um já tem aí o seu destaque para trazer para o nosso programa, menos Joaci Loura Júnior. Mas ele já é um destaque pessoalmente, então não há nenhum problema não. Sérgio Pires, por favor. Antes disso, mostra por favor aí o pessoal como é que é? O GC, do nosso gerador de caracteres. Hoje a Pamela não pôde vir, hoje o Samael não pôde vir, chamaram o Marlon não pôde vir também, aí chamaram o Thales não pôde vir, e aí veio o Flávio, assim, para ver se sai alguma coisa. Então, nós vamos contar, na verdade, não só com o Flávio, mas com a ajuda de Deus, para que os caracteres saiam na tela, tá bom? Você manda o seu recadinho para o 9911-1111. Esse é o nosso WhatsApp. O WhatsApp aqui da SIC TV, que esperamos que até amanhã de manhã apareça nessa tela, né? Embaixo, claro que amanhã de manhã nós já estaremos com o Bom Dia Brasil, né? Tá aí o caracteres. 9911-1111, né? Demorou um pouquinho, mas enfim. Demorou para achar alguém para assumir os caracteres hoje. Aquilo é que foi demora. Passamos das 7 horas da manhã até as 11h30 atrás de alguém para assumir os caracteres. Aí sobrou o Flávio. Tá bom, vai o Flávio mesmo. Enfim. Mas é assim que o pessoal trata o nosso papo de redação. Sérgio Pires, o seu destaque, por favor. Boa tarde. Boa tarde, queridos dinos. O Everton, o meu destaque é o evento de ontem no STF, que se tornou a grande notícia desde o que ocorreu pela manhã e durante o dia e a noite, todos os telejornais, que foi mais uma ação condenável do ministro Alexandre de Moraes, que ameaçou de prisão o Aldo Rebelo, uma das figuras mais respeitadas do país, por nada. O cara simplesmente disse a ele: ministro, essa é a minha opinião, eu não posso ser censurado. E ele ameaçou de prisão, e isso deu um rolo no país inteiro. Inclusive, e isso foi uma surpresa para mim, um comentarista da Rede Globo ontem esculhambou
com a ação do ministro. Atitude. Uma coisa que me surpreendeu, porque até há pouco eram todos amiguinhos. Então esse é o meu destaque, para a gente discutir sobre a força do STF. Teve um outro fato essa semana também envolvendo o Eu ministro sou o dono. Alexandre de Moraes. Não, tá errado. Vamos passar a informação correta, Sérgio, para a gente poder manter a credibilidade desse programa. Tá bom. Manter a credibilidade dos dinos, por favor. Vamos zelar por isso, Sérgio Pires. O que o ministro disse foi o seguinte, exatamente o contexto, eu não lembro, mas ele disse, olha, você não pode agir assim no meu tribunal. Foi isso que ele disse. Textualmente. No meu tribunal. Aí perguntaram, mas ele é o presidente do tribunal? Não, do STF não. Ele é o presidente da comissão da reunida, porque o presidente é o Zanin, também não é. Mas ele confessou que é dono do STF. Não. Agora deu. Mas as palavras... Não. Se o cara está dizendo, não haja assim... No meu tribunal, agora eu estou interpretando. O senhor falou como se ele tivesse dito isso. E ele não se ouviu a expressão dono. Traduzir. Não, mas não pode. Na notícia, primeiro eu dei a notícia, primeiro eu dei a informação. Perfeita, corretíssima. E depois eu fiz a análise dela. O senhor o senhor trocou a frase dele como se ele tivesse dito isso. E ele não disse. Beni, 15 dias de paz, 15 dias de paz. Vamos ao detalhe. Olha, o Sérgio Pires está entrando de férias e ele tem toda a razão. Ele está nos entregando 15 dias de paz. Eu acho que todos aqui agradecem esse momento único desse ano. 15 dias sem o Sérgio Pires. De férias para nós, né? Exatamente. Nós é que vamos gozar. Eu sofro muito. Gente, nós é que vamos gozar. Certo? Usufruir. Literalmente. Emanuel Neri, o senhor tem destaque? Bom dia, boa tarde, aliás, agora a todos, os telespectadores aí do Papo de Redação. Trouxe alguns destaques para a gente conversar. Vamos procurar não cumprimentar, assim, porque tudo bem, isso aqui não é reunião política. Tudo bem, é só puxar na minha orelha o tempo todo. Não, porque nas reuniões políticas, cada um vai e cita o nome de todo. Não, mas eu só cumprimentei os telespectadores. Eu já cumprimentei, tá bom, segue. Toda vez você quer puxar minha orelha. Parece o Sérgio. Vamos ganhar tempo. Vamos lá. O primeiro destaque que eu trouxe é o projeto de lei aprovado no Senado antes de ontem, à noite, que trata do marco regulatório do licenciamento ambiental do Brasil. Né? É um projeto de lei muito interessante. Foi aprovado apenas com 13 votos contrários, 49, acho 49 favoráveis, se não me engano, 13 contrários e algumas abstenções. E ele tem um fator importantíssimo para a BR-319. Né? E essa é a notícia que está bombando no estado do Amazonas, em todos os veículos de comunicação do Amazonas, que esse projeto de lei ele traz uma mudança significativa dentro do processo de licenciamento para coisas já existentes, já em operação, já antigas, e isso pode favorecer a antecipação do cronograma para o Ministério dos Transportes soltar a obra de repavimentação do trecho do meio. Olha. O segundo destaque que eu separei é sobre o distrito de Rio Pardo. O distrito de Rio Pardo, aqui em Porto Velho, ele tem aproximadamente 10 mil habitantes entre o núcleo urbano e zona rural. Tem o PIB de mais de 30 milhões de reais para uma pequena população de pequenos produtores rurais, no geral, produzem café, gado leiteiro e pequena agricultura, praticamente 2 mil pequenas propriedades rurais. E está dentro do centro de uma discussão terrível com o Ministério Público Federal, onde você tem uma parte do Ministério Público Federal falando faça para atender as pessoas, e a outra dizendo não faça, senão a gente vai punir vocês. Então, eu trouxe isso para a gente conversar. E o terceiro e último destaque que eu trouxe é a sabatina do Dr. Oscar Dias de Souza Neto, na Câmara Municipal, para assumir a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Porto Velho. Foi muito interessante a sabatina do Dr. Oscar, a forma técnica e o conhecimento que ele apresentou. Esse é o meu terceiro destaque. E é bom que se diga, até para o ouvinte e o telespectador ficar bem informado, que houve a sabatina e foi aprovado o nome dele
né? Porque isso o senhor não Positivo. falou, Sim, senhor. certo? Por Informação 19 importante. votos, Eu só queria, 19 votos. eu só queria, com a permissão de vocês, fazer uma pergunta ao engenheiro Emanuel Neri. Meu Deus. Será que essa é a hora? Porque, veja bem, aqui nessa mesa, ninguém sabe o que é o trecho do meio. Que diabo é isso? Por favor. Eu sei o que é, ué. O trecho do meio é um segmento de 340 quilômetros da BR-319 entre o Maitá e o Careiro da Várzea, que não é pavimentado. Não é mais pavimentado, ele já foi pavimentado lá na década de 70, por conta do abandono dos anos, a pavimentação praticamente desapareceu ali no trecho do meio, e ele está em revestimento primário, manutenção com terra o ano inteiro ali, é um trecho que não tem mais asfalto. Muito obrigado, meu amigo. Agora deu para entender. Gente, agora os destaques mais aguardados desse programa. Doutor Irã Galo, por favor. Primeiro destaque, por favor, aqui, ó. Dona Elaine, muito obrigado. Mais Aqui vai perto ser do meu microfone. almoço. Vai ser meu almoço aqui, o cookie. Esse aqui eu aconselho porque ele é diet, correto? Eu todo dia como 5 e não engordo. Bom, O meu veio vazio, viu? Só pra... primeiro meu protesto. Vou protestar aqui. Eu estou há quantos anos aqui? 200 anos, né? Mais ou menos. Só me dá direito a um destaque. Não, senhor. Chega a pessoa aqui, já quer sentar na janela com 4 destaques. Também. verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí Quer não chegar, dá, né, sentar na janelinha. Aí não dá, né? Tomar E com refrigerante destaque, gelado. quem tem que procurar no Google o que é que ele está falando. Né? Mas o meu destaque é para o Sérgio Pires, é sobre o IOF, Imposto de Operações Financeiras. IOF. 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 Pronto. IOF Que dá, é não melhor. tem? Eu sou a melhor. Imposto de Operações Financeiras. Isso, Pronto. isso. Para aqueles que não sabem traduzir. Mas eu quero dizer que eu fui surpreendido, porque eu me acordo cedo, viu, Benito? 4 horas da manhã eu começo a olhar os jornais, né? Na hora 1 lá, e tudo, na SIC TV, aí lá vem o ministro dizendo que isso é muito importante para poder ter arrecadação. Eu acho o seguinte, eu vou dar o destaque e vou também já dizer, não tem como você aumentar impostos sem cortar despesas. E eu vou citar bem. Citar aqui. Morte do Papa, 200 pessoas, não sei quantos já tinham saído daqui. A posse do Papa, não sei quantas pessoas, 200 pessoas, sai 3 já tinham daqui. Rússia, aí não tem como você chegar e não sacrificar o povo brasileiro, né, que é impostos. Então eu só tenho pena do Sérgio, que já está indo viajar agora. Ele vai pagar de 1,1%, vai passar 3,5% a compra do dólar dele. Verdade. Só esse? Só isso, porque é o seguinte, eu fiquei um pouco constrangido com os 5 destaques do Neri. Só fora o trecho, o senhor está inflacionando. Quero avisar o pessoal lá de Las Vegas que eu não vou mais, viu, doutor? Eu estava indo, mas não vou mais. Eric Araújo, seu destaque. Boa tarde. Antes do meu destaque, só dizer para o doutor Irã que o Haddad já voltou atrás, viu, doutor? Depois da repercussão sobre a IOF, ele já virou rotina, né? Vira repercussão, ele vai e volta atrás no que ele falou. Mas vamos lá. Ou seja, quando volta atrás é porque não tinha certeza do que estava fazendo. Mas é um Se o destaque. cara tem convicção, ele não volta atrás. Mas é um destaque muito bom para a gente debater, principalmente no que tange o andamento da nossa economia. Mas o meu destaque, primeiro destaque é o primeiro arraial promovido pela Prefeitura Municipal de Porto Velho, e que iniciou ontem, dia 23, e vai até amanhã, dia 25, com atrações nacionais, com apresentação de quadrilhas, de boi-bumbá. Então a população de Porto Velho aí tem uma opção para esse final de semana muito boa para levar seus filhos, família, para acompanhar o Arraial da Prefis, primeiro arraial da Prefeitura de Porto Velho. É bom dizer, com relação às quadrilhas, que são as quadrilhas juninas, tá? Não vai outra quadrilha aparecer por lá que a polícia vai agarrar e prender. E Perfeito. polícia tinha muita lá, viu? É? E o meu Tá certo. segundo destaque para a gente debater é um estudo recente sobre o RNA promovido pela indução da vacina do Covid-19, que vem causando aí, mundo afora, inflamação no coração. Temos aí casos de 620% de aumento em casos de miocardite
E é algo que assusta e que é preciso a gente acompanhar e é preciso que as autoridades investiguem, porque está fugindo do controle. A gente está vendo várias mortes súbitas acontecendo no nosso país, inclusive, pessoas que não tinham nenhuma situação grave, vamos dizer assim, e que está falecendo. E gente jovem, né? Jovem, 23 anos, 22 anos. Essa semana nós tivemos um servidor que perdeu a vida com 23 anos, Sérgio. Aqui? E infartou dormindo. Infartou dormindo. Então, assim, é preciso que as autoridades, e aqui a gente está com a autoridade máxima do Conselho Federal de Medicina, é preciso que a gente fique de olho nisso, porque algo não está da forma correta. Esses são os meus destaques. Eu sempre disse, Ed, que a hora que levantar o tapete da podridão, e o que foi essa história toda das vacinas, nós vamos entrar em pânico, todo mundo. Joacir Loura Júnior, não tem destaque, doutor Joacir? Tem um destaque. Ah, Eu- apareceu um. Falando aqui com o meu bispo Ronaldo, que está nos assistindo, bispo da 4ª região eclesiástica da Igreja Metodista Wesleyana, nos estados de Rondônia, Amazonas, Roraima, no país Peru e também no Acre, ele está nos assistindo. Hoje é o dia do coração abrasado, aí eu pedi para passarem uma foto. Hoje, 24 de maio, é celebrado um dia em memória da experiência que John Wesley teve. É fundador do movimento metodista. Em 1738, ele, durante uma reunião em Aldersgate Street, lá em Londres, enquanto ele ouvia a pregação de Lutero, ele lia a Epístola aos Romanos, Wesley sentiu estranhamente aquecido seu coração e teve a certeza de que estava salvo em Cristo. E aí esse movimento marcou o movimento metodista, né? E aí essa data é celebrada no mundo inteiro e as igrejas de tradição wesleyana, como é o caso da Igreja Metodista Wesleyana, tem um convite especial para você hoje, para marcar essa data tão especial, às 19 horas, teremos um culto regional na Igreja Metodista Wesleyana da União da Vitória, que fica na Avenida Calama, 7110, no bairro Igarapé. Então você que às vezes nem é metodista, mas quer participar, quer conhecer o movimento, fica o convite. É uma data onde a gente fala que é o coração aquecido. John Wesley é um grande teólogo, uma pessoa que trouxe e deixou um legado muito grande para nós cristãos. E é por isso que esse é o meu destaque. Foi um pouco mais alongado, Não, mas foi. um Não, mas destaque justifica. pontual. Você conta aqui 7 elementos, né? 7 integrantes, 7 dinossauros, né? Temos um babysauro também aqui, que é o Eric. Mas é o seguinte, na verdade nós temos 8 integrantes nessa equipe, e não apenas 7, como você conta. É que o Joacir vale por 2, porque nós temos... 2 em 1. Nós temos o Joacir advogado e nós temos o Joacir pastor. Aspirante a pastor, É? na Igreja Metodista Wesleyana. Então tá aí. Aspirante ainda? Aspirante E ainda. como é que... No próximo Quando é concílio. que passa para a categoria profissional? No próximo concílio. Estão me avaliando ainda, né? É? Se eu preencho os Não, requisitos. o senhor tem... Everton, o senhor é Eu brilhante. mando um abraço para todos os wesleyanos, em especial para o nosso bispo, para a missionária Fátima, com certeza estão nos candidata a papa, assistindo. viu? E para o meu pastor também, Sebastião Calegari Filho. como esse programa é de todas as religiões, quero lembrar que hoje, 24 de maio, é dia de Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira de Porto Do município Velho. de Porto Velho. Tem feriado, inclusive. Hoje é aqui feriado, né? Aniversário da minha irmã hoje. pois olha. é. Aniversário da sua irmã, um abraço e um beijo a ela. Lourdinha, Um abraço para Lourdinha. 24 de maio. Parabéns para Lourdinha, então, né? Gente, eu Esse tô foi o meu aqui... destaque, Everton. Olha, para quem não tinha, né? Não, o meu destaque, gente, não pode ser outro. É o pote, é o cookie no pote, lá da My Cookies, onde se come os melhores cookies do Brasil. E eu recebi de presente agora, né? Não paguei, não comprei, graças a Deus, esse cookie no pote que eu quero recomendar para você. Tudo que é bom para mim, eu tenho certeza que é bom para você também. Então, indo no Porto Velho Shopping hoje, amanhã, dê uma passadinha ali no primeiro piso do Porto Velho Shopping, você vai entrando pelo acesso por exemplo, você chega no corredor, dobra à direita, já cai para dentro da My Cookies. E lá tem, além dos cookies no pote, tem esses cookies aqui também, deixa eu mostrar aqui, ó.
Esse aqui é o tradicional cookie. De Esse que é é dark. esse? Esse é dark. Dark? Dark. Olha só, olha que bonito. Né? Chocolate meio amargo. Olha que bacana. Então, gente, você passa por lá. Agora, além disso, tem ainda saltenhas, as saltenhas bolivianas, né? Tem o Guaraná Parecis, pessoa que é de Guajará-Mirim, em pouco lugar você encontra o Guaraná Parecis. Um dos lugares é lá a Maicux, até pela origem do nosso querido Joacir Loura Júnior, Origem de la banda lá. que de Guaiará. defende as tradições lá da Pérola do Mamoré. Mas aí o povo, quando faz as festas aqui, não me convida, não. Mas aí eu mesmo assim eu defendo aí. Vamos começar os debates, Sérgio? Não, nós temos o destaque mais importante do programa, que é o de Beni Andrade, o mais esperado sempre Eu de Beni gostaria de Andrade. passar a minha vez para que o programa possa começar, porque já estamos há 21 minutos no ar e não aconteceu nada até agora. É só o oba-oba esquinou. Impressionante. Não é melhor o senhor Por dizer que favor, não tem fiquem à destaque? vontade, comecem o programa. Não é melhor o senhor dizer que não tem destaque? Ele não tem destaque, não. Paulo Emerson. Sampores. Ei, ele não tem destaque, tá igual eu. É por isso que o telespectador gosta do seu Beni. Ele é curto e direto. Não, ele é curto e grosso. E mal educado. Olha, ontem eu encontrei um telespectador do programa ali no Parque da Cidade, no Arraial, o Wagner, até mandei a foto pro Sérgio aqui, que ele me Concorreu, abraçou e cara. falou, olha, o Beni é uma lenda. Aquele homem é uma lenda. Manda um abraço para ele. Um grande Eu abraço. mandei uma foto aí do Wagner. Um abraço com- para ele. Quer dizer, então o senhor não vai participar. Se o senhor quiser ir para casa, pode ir também. Não, eu não chego a esse ponto, não. É? Eu só estou esperando começar o programa. Não, Estou ansioso por esse destaque. Qual é o teu Ele destaque, não tem Beni? destaque, Fala. é desculpa, É gente. papo furado. Então vamos lá. Por favor. Tem Quero dizer, coisinhas que só não, continuam. seu Beni, quanto tempo o senhor vai levar no seu destaque? Uns 3 minutos. Eu quero dizer ao telespectador que nós vamos continuar mais 3 minutos sem começar o programa. Por favor. Ótimo. Tá bom. Claro. Gente, é sério. Alunos da Escola Estadual de Ensino Médio João Bento da Costa, aqui de Porto Velho, usaram as redes sociais para denunciar que foram expulsos da sala de aula por não terem R$ 3,50 para pagar uma atividade. A Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC, informou que está investigando o caso. Ao G1, estudantes da instituição relataram que as cobranças por atividades acontecem há anos, desde as séries iniciais do ensino médio. A impressão de avaliações e exercícios diários costuma ser cobrada pelos professores sob a justificativa de cobrir os custos com papel e manutenção de impressoras. Os simulados escolares, provas que simulam, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, também precisam ser pagos. De acordo com os alunos, os valores variam conforme a série, chegando a R$ 15 para as turmas do terceiro ano. Caramba. Aí não dá, né, gente? Aí a nossa Secretaria de Estado da Educação tem que tomar uma providência urgente e que os dirigentes do João Bento que se expliquem. Benito não ia dar esse destaque, Benito. O melhor de todos, pelo amor de Deus. O cara ia ficar quieto. É. Sacanagem. Bom, vamos começar então os nossos debates. Vamos começar por aonde, hein? STF. O Sérgio Pires trouxe aqui a ameaça de prisão ao ex-ministro Aldo Rebelo. eu tô falando. Ao ex-ministro Aldo Rebelo, foi ministro do Meio Ambiente, e que recebeu essa ameaça de voz de prisão caso não falasse o que o ministro Alexandre de Moraes queria que ele falasse. Então, a palavra está liberada, está aberta
para os Como é componentes que é o da nome do mesa. Ministério que comanda as Forças Armadas? Defesa. Da Defesa. Ele foi ministro da Defesa também, viu? Na verdade, só contribuindo, presidente, não foi porque o ministro queria que ele falasse aquilo que ele queria. Na verdade, foi no momento da oitiva, Correção. ele foi perguntado se naquela reunião, em uma reunião que aconteceu, né, e ele era testemunha de um dos réus, inclusive está preso, se naquela reunião estava sendo tratado sobre a questão do golpe, se a Marinha, né, teria força suficiente para, vamos dizer assim, operacionalizar o golpe somente com a força da Marinha. E aí ele colocou que era preciso, na língua portuguesa, discernir o que era a força de expressão. E aí, nesse momento, o ministro Alexandre de Moraes perguntou para ele se ele estava na reunião. Ele disse que não. Ele falou, então, o senhor se atém aos fatos e não a querer dizer o que é a língua portuguesa. E, nesse momento, ele repeliu o ministro e disse que não aceitaria censura em ele opinar sobre o que ele acha sobre a língua portuguesa. E, nesse momento, o ministro Alexandre de Moraes ameaçou ele de prisão por desacato. Mas aí fica aqui uma indignação também, um certo receio sobre até que ponto essa fala se torna um desacato à autoridade. Né? Ali ele estava sendo ouvido. E eu falo isso porque não é a primeira vez... E ele estava lá como testemunha. Como testemunha. E não é a primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes ameaça alguém de prisão no momento da oitiva. E isso se torna mais grave ainda. Nós vimos vídeos dele fazendo a mesma coisa com o Mauro Cid, ameaçando, inclusive, prender a filha maior de idade dele, prender o seu pai. Então, assim, eu acho que está extrapolando os limites constitucionais em relação a essa situação. Com relação ao Cid, eu faço uma ressalva de que ele não estava ali como testemunha, o Cid estava como réu. E esse episódio aconteceu quando ele estava falando sobre os benefícios da delação premiada. Né? Então, ele tinha a manutenção de algumas coisas com relação à família dele, eram algumas coisas do acordo de delação dele lá. Mas não se faz ameaça Eu concordo que não se faça, mas o que eu quero dizer é que há uma diferença significativa. E aqui... nesse ponto, a situação é pior um pouco, porque o Aldo Rebelo estava ali como testemunha. Na condição de testemunha, ele está lá para falar sobre o fato e sobre o que ele viu, o que ele presenciou, o que ele sabe a respeito daquela condição. Se o juiz não está conseguindo entender aquilo que ele está falando, perguntar se precisa esclarecer, eu acho que não tem ofensa nenhuma. Infelizmente, a gente vê, e aí, essa postura do ministro Alexandre, infelizmente, é uma postura que a gente tem visto dentro de vários tribunais brasileiros. Não é só lá no STF, não. O doutor Joaci vai confirmar isso. Entendeu? Infelizmente, a gente vê juízes autoritários espalhados em todas as esferas da jurisdição. Entendeu? Onde ameaçam advogado, manda tirar advogado de dentro. Teve outro dia um que a advogada estava filmando a sustentação oral dela. Ela estava falando, estava se filmando, e o juiz partiu para cima dela, obrigando que... A mesma fala que eu não admito isso no meu fórum, no meu tribunal, entendeu? Então, na minha vara, né? Infelizmente, essa é uma conduta reprovável. Cada um cuida da sua vara, né? Opa. Reprovável. Mas tem uns que cuidam das ondas Tem uns que também. querem cuidar dos outros. Mas é reprovável. Né? Infelizmente, a gente está vivendo nesse estado de exceção. Aí é aquela coisa. Ficaremos calados e aí volta, mais uma vez, chama-se quem? OAB, Ministério Público Federal, órgãos constituídos. Vamos se movimentar. Joaci, isso tem acontecido? Vamos lá. Mesmo? Eu não me surpreende nada isso que o ministro Alexandre de Moraes faz. Infelizmente, uma prática que a internet trouxe, e por isso que muitos juízes não querem que as suas audiências sejam filmadas, ainda que pelo próprio advogado ou pelo próprio defensor, porque demonstra uma sanha autoritária de algumas pessoas. Eu repito, alguns. Não é a maioria. Não é a maioria. Claro que não.
Só que também formiga sabe a folha que corta. Vamos bem falar a verdade Como é disso. que é? Formiga sabe a folha que corta. Olha que legal. Né? Porque geralmente eles fazem isso com advogado mais novo, com advogado com menos experiência. Porque do jeito, não há hierarquia entre advogado, entre membro do Ministério Público ou juiz, não há hierarquia. O juiz não é chefe de ninguém, muito menos de um advogado, muito menos de um promotor ou vice-versa. Ele apenas preside a Ele sessão. preside a sessão. Ele coloca a ordem quando precisa ser colocado. Juiz bom... Se você procurar uma coroa na cabeça do juiz, você não vai encontrar. Não vai achar, não é majestade, não é rei. Juiz bom é o juiz que deixa fluir a audiência, colocando a sua autoridade no momento que necessita. A autoridade de juiz não precisa ser imposta. Ela é respeitada quando o juiz é bom. Quando o juiz faz se respeitar pelo cargo que ele exerce, pela função magistral que ele tem de julgar o seu semelhante. Eu não preciso impor obrigações, e isso a gente vê, Everton, muitas vezes, testemunha que vai começando a se qualificar, o juiz fala, se o senhor mentisse isso, se aquilo, não sei o que, eu vou lhe prender. Já intimida. Já intimida a testemunha. Já intimida. E as redes sociais, graças a Deus, vieram para demonstrar essa sanha autoritária de poucos, de alguns. E aí, quando é identificado, geralmente esses juízes são afastados. Ilegado. E se eu só terminar... Não, conclua. Achei que havia terminado. Desacato tem que haver ofensa. 331 do Código Penal. Tem que haver ofensa. Qual a ofensa que ele fez? Talvez ele falou, eu não admito censurar. O do Rebelo também quis dar uma de engraçado. Porque testemunha não tem que dar opinião do que ela pensa. Testemunha tem que dar opinião sobre o fato. Se ele não estava lá, ele não tinha que estar, por isso, por aquilo outro. Não. Ele tinha que ser objetivo. E aí eu acho que ambos os lados ali deram uma escapada. O bonitão do Aldo Rebelo, me desculpe, com a sua... Já foi ministro, enfim, mas ele quis dizer, eu não permito que ninguém diga o que eu devo falar ou não. Não, testemunha não está para dizer o que pensa, está para dizer o que sabe. Se sabe bem, se não sabe, se cale. Até porque é crime também de falso testemunho, 342 do Código Penal. E o senhor Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte Brasileira, a meu sentir, não era caso de desacato. O advogado do Demóstenes Torres, que eu acho que defendia o Garnier, né? Devia ser mais enfático. E esse episódio só traz uma coisa, é o que eu quero terminar, Everton. Fica à vontade. É que a Suprema Corte Brasileira, através de um integrante, que não é a Suprema Corte, diga-se passagem, ele não é o STF, ele é um dos integrantes do STF, ele está dando um mau exemplo à magistratura e ao Ministério Público e a quem está no sistema de justiça brasileiro. Por quê? Se o ministro da Suprema Corte faz, por que eu, um juiz lá, às vezes de primeiro grau, que eu estou sozinho na comarca, não posso fazer? Então, acho que tem que ser repensado realmente e tem trazido essa possibilidade de ser gravado muita coisa. E aí a gente continua lutando, porque o advogado, muitas vezes, nesse tripé, é o que menos força tem e o que mais precisa de prerrogativa, porque a força estatal já vem contra ele, às vezes promotor e juiz, e o advogado está sozinho desse lado. E aí o sujeito leva uma varada e acha ruim, né? Ilegado. Até que enfim que vou deixar eu falar desse negócio aqui. Vim lá de Brasília, passei a noite inteira viajando para ter um segundo aqui. Não, E estão deixando agora. Mas falar depois do Joacir. Mas reclama, hein? Fala. Meu destaque, reclama de não falar Rapaz, por último. reclama de tudo. Ô, Marlon, me ajuda aí, pelo amor de Deus, mano. Pô, tô me tirando aqui a minha voz. Estão te censurando. Estão me Você não censurando. admite, Me né? censurando. Falar depois do Joacir, depois dessa palestra que ele acabou de dar aqui. De 1h30. De 1h30, né? É perda de tempo. Mas nada me surpreende mais nesse país. Dizer, o ministro Alexandre de Moraes disse, negativo. Os outros têm medo dele. Os outros ministros pares têm medo dele. E, lamentavelmente, temos 81 senadores da República, a maioria frouxo. Frouxo. Tem o rabinho preso 511 deputados, a maioria frouxo. Porque, senão, eles dariam um jeito nisso aí. Porque quando ele entrou na Suprema Corte, ele foi sabatinado no Senado Federal. Assim como eu coloco, eu posso tirar.
né? Essa forma que ele age, com todo respeito ao excelentíssimo ministro do nosso país, é uma forma heterodoxa, é uma forma totalmente enviesada do processo democrático de direito. Ontem, Benir, isso é pra ti que eu vou dizer, Benir, que os outros não vou dizer não. Ontem, Vai perder teu tempo. ontem eu recebi 2 deputados federais de Portugal, do Chega, lá do André Ventura. Conversamos muito. Lamentavelmente não posso dizer aqui o que nós conversamos, eu vou ser preso no dia seguinte. Mas eles estão indignados com a política brasileira, né? É lamentável, né? Então, a democracia aqui, com todo respeito, não estou querendo aqui dizer, não vamos aqui, que aqui já tem um anti-horário me olhando assim, meio enviesado, né? Não, é que Cinto na mão, eu ia como perguntar do senhor ligado a qual corrente política são esses Não, dois deputados. as duas. Não quero troco de nenhuma das duas. Nenhuma das duas não quero troco. Todos são radicais. Quando está batendo no pescoço, aí não presta. Meu irmão, vamos parar com isso. Esse negócio de divisão, direita, esquerda, Lula e Bolsonaro, isso aí já passou. Entendeu? Então, eu acho, presidente, já que o nosso estimado Joacir deu uma palestra, e essa palestra, como sempre, ele é uma pessoa com grande sabedoria no que ele fala, né? E agora, nada me surpreende mais nesse país. E eu fico triste. Eu espero que um dia eu não tenha vergonha de ser brasileiro. Eu espero que um dia eu não tenha vergonha de ser brasileiro. Eu só quero fazer uma observação e contrariar o nosso querido Iregalo num ponto apenas. Eu, pelo menos ao meu sentir, como dizia o professor Peixoto, temos o ministro André Mendonça, que tem enfrentado o ministro Alexandre de Moraes. Esse não tem medo do Alexandre de Moraes. E temos um farto material, eles batem boca. Bem lembrado. Né? Para fazer justiça. Bem lembrado. E quem já está mostrando também as garrinhas, saindo fora da cartilha do Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Fux, que já está se posicionando frontalmente contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, já temos 2 aqui. Os demais, está absolutamente correto o Irã Galo. O Nunes Marques é uma decepção, porque ele chegou junto com o André Mendonça, mas, enfim, está apoiando tudo aquilo que ele sempre lutou contra. Mas, enfim. O senhor está louco para falar, né? Contra? Hã? Será que lutou contra mesmo? Bom, então quem indicou ele é mais babaca do que ele ainda. Porque vai indicar um cara que vai lá para fazer o jogo do outro. É um poste dentro da corte. Né? Sim. Adivinhou. O Nunes Marques, inclusive, vai ser o próximo presidente do Tribunal TSE. Superior Eleitoral, né? Exatamente. O próximo presidente do TSE vai ser o Nunes Marques. É nisso que o Bolsonaro conta para ele reverter monocraticamente a inelegibilidade dele. Mas contando com o que o Everton acabou de falar aqui. Acreditar em Papai Aí eu vou Noel. dizer, como dizia o Barroso, perdeu o mané. Vai preso, ele não pode mais não. Com batom então. Bom, encerramos esse assunto? Isso. Everton, eu quero pedir licença. Eu raramente mostro uma foto, mas eu queria mostrar 2 fotos rapidamente, que estão lá em cima. Primeiro, faça uma oração para a foto. Boa, vai sair, vai sair sim. A primeira foto é do Emanuel Neri com o Wagner. O Wagner está concorrendo a um carro 0, Everton. É o primeiro fã que eu tenho do programa. Então, todos que eu reuni aqui, eu vou sortear um carro 0, porque vão ser tão raros. Então, o Wagner é meu fã e fã do Beni. Como é que ele chamou o Beni? É uma lenda. O Beni é uma lenda. Eu sou uma lendinha. Tá, e a outra foto é do Lourenço. Eu quero que vocês mostrem aí rapidinho. Esse menino aí, esse Lourenço, ele é filho do Deusemar, ele não perde um programa dos Dinos. Tá assistindo, E é fã ali. do Beni porque ele disse que o Beni xinga todo mundo. Então, Lourenço, um abraço. E ao pai dele Lourenço. também, ao Deusemar. Tá? Grande abraço, Lorenzo.
Grande garoto. Olha a influência que o Beni tá levando Não, pro garoto. as crianças todas querem ser mal-humoradas agora. Pelo menos não será uma geração de idiotas. Ó, viu? Já xingou todo mundo. Agora, eu posso só... Acho que é uma coisa que a gente tem que trazer não só pode, aqui. como deve. Esse processo do Bolsonaro está correndo rápido, não está não? É, surpreende isso. Não é porque... É porque já está decidido, né? Essa semana já foi ouvido todas as testemunhas de acusação, agora já começaram as de defesa. Já vai ser o interrogatório dos réus, alegações finais e vai ser levado Mas já a plenário. está decidido. Para que perder tempo com o Eu que me já está surpreendi, acertado? sinceramente. Beninho? Na tua opinião, Joaci Loura Júnior, observando tudo isso que está acontecendo, como as coisas estão andando, você acha que o Bolsonaro acaba na cadeia? Escapa de um raio, mas não de ser condenado. Não, condenar tudo bem. Eu estou falando cadeia. Vai ser uma consequência. Vai ser- É o vai que vai preso. acontecer com a Carla Zambelli já. Vai presa também. Vai Uma presa. pergunta, doutor. Então eu quero Joaci. dizer o seguinte, que o próximo presidente da República já tem nome. Tarcísio. Não. Bolsonaro. Porque quem vai preso aqui no Brasil vira presidente. Tá. Toma-lê, toma-lê. Tramontina. Bom, eu tô indo... Mas pro- aí preso... Eu tô Mas trazendo não os agora. Mas não fatos. agora, né? Porque prende primeiro, fica um tempo na cadeia, Mas depois só que vira não, presidente. quando né? chegar o ano que vem, vão soltar. Né? Porque a Uma coisa vai pergunta. chegar num ponto tão crítico do jeito que está indo, que vai ter que vão ter que refazer todas as coisas para tentar Olha minimizar os só. efeitos. A paizinha tá chegando aí, gente. Meu Saltenhas. Deus Trazendo do as céu. saltenhas, Que é pra olha. ser- a nossa saltenha, é bom que se diga, Everton. Ah, Lá da Meu Maicux, a Deus. melhor saltenha loucura. de Rondônia, de Porto Velho, quem nos fornece o tacacá da Kombi, é a Paizinho e o Ed. Então por isso que é tão saborosa, Verdade. tão qualidade que tem Verdade. a saltenha. Não tem outro igual. Não tem nada igual. Olha aqui, quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. É tempo de Rondônia Rural Show e a Pemasa vem com ofertas imbatíveis. Pneu Hughley Rock Ross, componente de soja 26570 R16 para SW4 e L200, 21 vezes de R$ 65,99 no cartão. Pneu Eagle Sport 2 20555 R16 para Onix e Civic, 21 vezes de R$ 22,90 no cartão. Pneu Hughley Fortitude HT 26560 R18 para Hilux e Triton, 21 vezes de R$ 66,20 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2 17570 R14 para Prisma Estrada, 21 vezes de R$ 19,80 no cartão. Pneu Eagle Sport 2 18565 R15 para Ponto e Peugeot 208, 21 vezes de R$ 27,60 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2 17570 R13 para Palio e Uno, 21 vezes de R$ 14,99 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Essa é a Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Pemasa, Pemasa é o seu revendedor oficial Goodyear. Tudo para o seu carro em um só lugar. E essa semana eu comprei 2 pneus na Pemasa. Eu sou cliente Pemasa também. Eu não só elogio as coisas aqui, não. Eu falo sobre o cliente, sobre a empresa, porque eu conheço a empresa, porque eu sou cliente da empresa, eu uso o serviço da empresa. Isso vale para a Pemasa, vale para o Irmãos Gonçalves, vale para o Federal Burger e também para a água mineral Mina Linda, ok? Posso fazer uma pergunta? Faça a... Doutor Joaci, Tã. o senhor como um expert na legislação eleitoral, sabe tudo. Será? Não, é verdade. Me diga uma coisa. O senhor aceitaria ser contratado para prestar seus serviços em defesa de Jair Bolsonaro? Não? Vamos lá, é possível fazer o pergunta, que hein, fizeram, Beni, pro Lula na época, porque pela lei da ficha limpa, eu estou sendo aberto, eu com toda a honra faria uma defesa para o ex-presidente, sem dúvida alguma. Mas eu sei qual é o resultado.
porque eu tinha que ser um rito de passagem pelo TSE, pelo Supremo, para depois ir para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para dizer que ele está tendo uma perseguição política, mas, ao fim e ao cabo, não daria um resultado prático jurídico. Ele não conseguiria ser candidato comigo, com outro. Quem quer que seja o advogado dele, ele não vai conseguir. Mas o senhor respondeu satisfatoriamente a minha pergunta. Não, mas aceitaria. E, obviamente, cobraria pelo peso que vale, né? Sim. Com certeza. Seria o caso da minha vida. O Emanuel ia para condenação, para promotoria de grátis. Não, Sérgio, aí eu vou me colocar, eu advogado, eu vou falar igual o doutor Joaci, eu como advogado, eu vou defender o direito, todo mundo tem direito a ter uma defesa boa. Exatamente. E o profissional, quando se propõe a ser advogado, ele não pode fazer asepsia desse tipo de situação, porque no direito sempre há uma interpretação possível. Sim. Agora, a sinceridade com o cliente para dizer para ele que o caso dele é difícil e as consequências práticas a gente tem que ter também. Entendeu? Não pode ficar iludindo, enganando o cliente. Tem que falar a verdade. Eu acho que o Lula, naquela época que estava preso, ele ainda teve o quê? 2 votos ou 1 voto? Né? Dos 7 lá do TSE, ele teve 2 votos. Perdeu por 5-2, eu acho. Olha aqui, ó. O Emanuel Neri trouxe pra gente aqui. Onde é que estão as saltenhas da Paizinha, hein? Mostra a Paizinha ali pra gente, por favor. E essas duas riquezas que estão ali. São as netinhas, Paizinha? Como é o nome delas? A primeira quem é? Cecília. Cecília. Linda. E a segunda? Linda. Como? Helena. Linda também. Cecília e Helena. Olha só, Cecília está do lado da Paizinha, a Helena do outro lado. Muito bacana. Obrigado pelo carinho e eu tô louco para comer a saltenha da Paizinha. E não só a saltenha, ela vai trazer. Parecis também, né? Como? Com Parecis, Guaraná Parecis. Trouxe o Guaraná Parecis também. Olha só que maravilha, gente. Quero lembrar o seguinte, que a partir já desse sábado que passou, a Paizinha e o Edson estão abrindo aos sábados com o cardápio completo. Isso não estava acontecendo durante algum tempo, algumas semanas, mas agora e não abre mais aos domingos. Então, de segunda a sábado, nós temos lá no Tacacá da Kombi o cardápio completo para você. Fica ali na Coisa mais querida. Clara Nunes, 5830, no bairro Apunia. E nós estamos aqui sendo servidos por essas duas meninas lindas que estão maravilha, ajudando a servir a nossa saltenha. Essa saltenha aí, gente, você encontra no Tacacá da Kombi, mas também encontra lá na My Cookies, ali no Porto Velho Shopping. Obrigado. Paizinha, e tá querida. quentinha a saltenha. Maravilhosa. Olha que maravilha, gente. Exatamente. Se sobrar, bom, pode trazer mais bom. 3 para mim. Muito bom mesmo. Muito obrigado, Paizinha. Obrigado, Seguinte, o Emanuel Neri falou da possibilidade agora, a partir de uma nova lei, que pode facilitar, viabilizar o assaltamento da 319, da BR-319. Vamos falar sobre isso, Emanuel? Vamos lá. O Senado Federal aprovou por ampla maioria, foi esmagadora a maioria. Inclusive, quero parabenizar os 3 senadores do estado de Rondônia que votaram favorável ao projeto. O projeto de lei do novo marco do licenciamento ambiental. Eu vou tentar resumir o que ele muda, no sentido do que é favorável à questão da 319. O senador Eduardo Braga, do Amazonas, ele conseguiu inserir um dispositivo onde trata das obras, das rodovias que já foram pavimentadas, ou seja, elas já existiram, já impactaram, que para essas rodovias a repavimentação, a manutenção e a repavimentação não depende de licenciamento ambiental, porque elas já do licenciamento ordinário. Aí você tem um procedimento simplificado. Nessa lei, ela cria algumas coisas, tipo, ela mexe muito com o licenciamento para pequenos e médios empreendimentos. Com grandes empreendimentos, continua com o licenciamento ordinário. Para os pequenos e médios, ela traz o licenciamento, ao licenciamento a questão da autodeclaração, ela fortalece a fiscalização e aumenta as penas para quem descumprir a legislação.
houveram 13 votos contrários, né? Eu até separei aqui, os 13 votos contrários foram 7 do PT, 2 do PSD, 1 do PSB e teve mais um. O restante do PSOL. Não, o PSOL não votou contra. O PSOL não votou contra. Né? Então, o que eu achei importante é a forma como esse projeto foi aprovado. A ampla maioria. Ele vai para a Câmara agora, ele foi aprovado no plenário do Senado, vai para a Câmara, vai ser tratado em regime de urgência na Câmara e vai para a sanção presidencial. Existe uma possibilidade, sim, do governo federal, por conta daquelas questões que, infelizmente, a gente já sabe, né, lá do Ministério do Meio Ambiente e algumas pressões, os que eu chamo de xiitas, de extremistas eu acho que o desenvolvimento sustentável ele não pode excluir a palavra desenvolvimento, como o meio ambiente não pode excluir o ser humano. Infelizmente, esses malucos eles tiram essas duas variáveis da equação, né? Mas da forma como esse projeto foi aprovado, com muita força no Senado, eu acho que o Congresso, se houver um veto, o Congresso derruba esse veto. Né? E isso destrava 512 empreendimentos no Brasil que estão pendentes de licenciamento, inclusive a repavimentação do trecho do meio da BR-319, que foi colocado, inclusive, nominalmente dentro Eu queria saber dos empreendimentos. Qual é a posição do IBAMA diante disso. Não. O IBAMA já se pronunciou. Bom, o IBAMA e tem também o outro órgão, aquele o Chico Mendes. ICMBio. Eles vão ser contrários. Sérgio, deixa eu conversar aqui com ele. É ICMBio. Eles, com certeza, vão estar contrários. Eu entendo que eles vão estar contrários, mas lei se cumpre. Eu sei que, infelizmente, isso vai acabar lá no Supremo Tribunal Federal. Essa discussão vai subir ao Supremo, mas ela sobe com muita força. Ela sobe, e, se você for olhar, a consulta pública a respeito dessa lei, ela, em tese, ela tem uma repercussão negativa social. Mas se for fazer uma pesquisa, essa daí é aquela consulta fake. Porque se for fazer a consulta real, principalmente com essa região amazônica nossa aqui, você vai perceber que não é bem assim. Outra coisa, o Congresso ele é formado pela Câmara, que são os representantes do povo, e pelos senadores, que são representantes dos estados. Isso aqui é política de Estado. Isso aqui é política de desenvolvimento. Eu acho que essa posição do Congresso tem que ser respeitada. Né? Será? Eu quero dizer que há um risco de ser derrubado no STF. Porque quem governa o país hoje é o STF, não é o Congresso. Só é derrubado no Supremo, Sérgio, se tiver vício de constitucionalidade. Aqui, eles estão tratando de legislação ordinária, estão respeitando os princípios da Constituição, porque a preservação do meio ambiente, então eles definem o que é pequeno, médio e grande porte para os empreendimentos. Eles dizem como que o licenciamento vai acontecer em cada uma, eles fortalecem a fiscalização e aumentam a pena para quem descumprir. Né? E a Marina Silva? A Marina não merece comentário. Não apita. Eu quero só dizer, viu, Emanuel, que eu já vi casos iguais esse, da ampla maioria votar a favor da lei, ser vetado e não quebrarem o veto, tá? Bom, infelizmente. Mas aqui eu vejo uma situação um pouco diferente, Eric. Esses 512 empreendimentos, eles são de relevância muito grande para o contexto que o país vive, de precisar continuar gerando emprego, de melhorar a arrecadação, de aumentar, de criar novas oportunidades, novos nichos, novos negócios. Né? E vamos pegar essa pegada da BR-319, nós estamos falando da capital de maior relevância econômica do norte do Brasil. Vamos colocar aqui que seria Manaus, cidade de 2.500.000 habitantes. A única ligação seria a única ligação do estado do Amazonas com o restante do país via então é a garantia do direito constitucional. Essa briga que ela vem se arrastando há muito tempo, o Congresso está arrumando um caminho
para resolver ela, e aí eu vou usar uma expressão do ex-presidente dentro das 4 linhas do jogo. Entendeu? Essa solução, eu não vejo que ela vá para, como diz o Sérgio, para uma discussão, ela prospere numa discussão de constitucionalidade. Com relação à queda do veto, a pressão popular, principalmente em cima dos senadores da região norte, com relação a isso aqui, vai ser muito grande. Para você ver, Confúcio votou a favor, Bagatli. Aqui não teve essa discussão mais politizada. Os senadores realmente votaram pelo interesse geral. Eu acho que isso vai prevalecer. Mas infelizmente, a nossa bancada não é maioria. Não tem como ser. O que eu estou querendo dizer é que, muitas das vezes, se faz um lobby para dizer eu estou fazendo alguma coisa, e na hora do vamos ver, todo mundo sai correndo. Porque é igual você falou, há quantos anos vem essa luta da questão da 319? O governo anterior até fez um projeto para que se resolvesse isso. Agora, no governo atual, nós já temos situações de que o governo já não pauta mais essa realidade da 319. Então, assim, infelizmente, eu vou ter que dar uma de Santo Tomé. Eu só acredito vendo. E vendo eu não acredito. Não está levando fé, Joacir? Eu também não. Eu não sei, Everton, qual é de fato. Eu acho que ali a questão ambiental já está superada. A gente tem argumento jurídico. Todo o arcabouço normativo que está sendo feito é de proteção ambiental. Agora, eu não sei até que ponto. Acho que para mim é muito mais questões econômicas, de interesses, Everton, de grandes empresas ou de empresários que têm um interesse de que a BR-319 não saia, porque de alguma forma ele está ganhando muito mais. E aí ele tem muito mais, vamos dizer, proximidade com quem está no governo do que efetivamente quem está no mandato. Para mim isso aí é pura e simplesmente falta, eu já falei isso aqui no programa, dos deputados da bancada do norte inteira, da bancada de quem manda as coisas para Manaus, Sul e Sudeste, se unirem e dizer, não, isso está errado. A BR-319 já foi asfaltada lá na década de 70, 80, e ao que contam, foi implodida, jogavam bomba para virar cratera para poder utilizar depois o serviço de balsas. É o que contam, eu não sei se isso é verdade. Agora, pelo amor de Deus, acho que isso é uma pauta prioritária, o direito de ir e vir, o direito da livre iniciativa, o direito de empreender dessas pessoas. Zona Franca de Manaus não existe mais. Eu tive lá há 3 semanas atrás. O que era a Zona Franca agora é uma zona industrial, porque as grandes empresas, as grandes indústrias já não têm mais fomento nenhum de ficar lá. Hein, doutor Joacir? Está todo mundo perdendo com isso. Eu concordo com o senhor, até porque tem um projeto de aproveitamento do petróleo aqui em Belém, pertinho no mar, sei lá, 40 quilômetros mar adentro, e o Ministério do Meio Ambiente não permite que o Brasil explore o seu petróleo, que nos daria milhões e milhões de reais. Foi aprovado essa semana, viu, Sérgio? Foi aprovado onde? Foi dado a licença prévia para esse empreendimento da exploração lá na costa. Para novos estudos. Levou 2025 anos, hein? Não, para conseguir fazer isso. É impressionante, né? Olha aqui, o Vanderlei Azevedo, sobre a questão de confrontar o juiz, ele diz, o nobre está certo. Eu já confrontei um juiz e disse a ele, se for para falar mentira, eu não iria estar lá. Sim. Então ele se sentiu ofendido, porque estava falando a verdade, não é? Herderson Almeida. Herderson. Eu sempre acho que o nome dele é Herderson, mas eu sempre acho que o pai queria dar o nome de Ederson, e aí o escrivão lá botou errado no papel. Mas enfim, o Herderson diz assim, bora começar logo esse programa, eu quero ver briga. Isso aqui ele mandou já antes, pouquinho de começar o programa. Gostaria de saber a opinião de vocês. A Rondônia Rural Show tem que ser realizada somente em Ji-Paraná ou seria interessante todo ano ser realizada numa cidade diferente? Questão de logística. Logística. Estrutura eu não diria, lá porque falta hotel. Todo ano falta. Não é questão de estrutura, mas a questão da logística de ser o centro
geográfico ali. Me diz onde tem em Porto Velho 52 hectares para fazer uma feira, que é o tamanho da área lá. Eu não diria nem só, porque ele não fala Porto Velho em si, ele fala em cada porto. Várias cidades, cada Mas a ano numa questão da cidade. logística, até por aeroporto que tem na Hotéis. cidade, né? Bom, na verdade, nem de Paraná tem estrutura Não tem. para receber Não todo tem. mundo. Mas Os hotéis estão lotados desde março. Não tem. Mas aí precisava de uma infraestrutura melhor, por exemplo, de internet. Tem gente que não deixa de fazer negócio porque a internet fica caindo. E todo ano é essa reclamação, todo ano diz que vai melhorar. Por exemplo, de noite fecha. Poderia muito bem, de noite também, abrir, ter show, seja alguma coisa que possa também, de outra forma, também gerar renda para a cidade. Não só durante o dia, que está um calor infernal e está todo mundo andando E por que lá. tem muita gente trabalhando também durante o dia, né? Exatamente. Tem gente ocupada. Olha aqui, ó, o Celso de Cacoal. Everton, boa tarde. Agora quero dizer da mesma forma que o restante, sem Sérgio Pires, não tem papo de redação. Além disso, é de direita, é homem sério. Não atende meu telefone. Gordo. Mas gente séria, um abraço a todos. E quero dizer que eu atendi essa semana o Celso com todo prazer. O Celso, quem me ligar vai ter sempre eco aqui junto ao meu telefone. O Sérgio Pires é um cara então eu tô com azar. mais elitizado, mais Olha difícil. só. É isso aí, né? A nós da direita, O Celso, o seguinte, também quero mandar um abraço à Lurdinha Cavalcante pelo seu aniversário. Um abraço para o Irãzinho, que é meu oftalmologista, que Deus o abençoe. Sem destaque do Beni, não tem programa. Fiquem sabendo. Tá aí. Mostra ali, por favor, a Deane. Mostra ali o que ela tem na mão. Não, só o papel, Deane. Rapidinho, vira a câmera para ali e nós vamos atender a ordem que vem superior através da nossa querida Deane, que hoje é a produtora do nosso programa. Intervalo. E estamos aqui com o nosso papo de redação. Quero já avisar que nós já temos um convidado nosso de hoje aqui, Dr. Lagos, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que está numa luta comandando o tribunal para que nós tenhamos o maior número de eleitores possível. E isso aí certamente pode desencadear um questionamento ainda muito mais forte com relação à população real do estado de Rondônia. Vamos depois tratar desse assunto com o doutor Daniel Lagos. Antes disso, eu quero só enaltecer aqui o nosso Federal Burger, que nos acompanha, e dizer a você que no Federal Burger você encontra comida de verdade e com um sabor incrível, com ingredientes selecionados e um toque especial. Os hambúrgueres são feitos para quem gosta de sabor autêntico e qualidade. Olha só o recado. Comida de verdade, de qualidade, só tem um lugar. É aqui no Federal Burger. Com 11 unidades no Brasil e em breve até nos Estados Unidos. E aqui em Porto Velho tem Federal pertinho de você. Zona Leste, Norte, Sul, Centro, Shopping e Avanda BR. E no cardápio tem hambúrgueres artesanais, petiscos, pratos executivos e regionais da Amazônia. Um mais saboroso que o outro. Além de porções e açaí naquele ponto que você ama. Tudo com produtos selecionados e com a excelência do Federal Burger. E para você que quer investir em um negócio de sucesso, entre em contato agora mesmo através do WhatsApp 69 99288 4911 e seja um franqueado e leve a experiência do Federal Burger para a sua cidade. São 6 anos se consolidando no mercado com mais de 250 empregos diretos. Fique por dentro de todas as novidades e promoções. Siga o Instagram @federal.oficial. Lá você tem acesso a todos os endereços, cardápio e muito mais. Irresistível, né? Então reúna a família e os amigos e vem pro Federal Burger. Comida de verdade. Viu aí? O Federal Burger está expandindo. Seja parte dessa história de sucesso e invista em uma franquia. Ligue no 99288 4911. Repito, 99288 4911. Tá bem? Tem a foto aí, gente, de 2 cãezinhos que desapareceram.
E eu vou trazer aqui o pedido de socorro da dona dos cãezinhos. Olha que bichinho bonito, Uma olha aí. Cocker Spaniel, caramelo. É isso, é? É o seguinte, gente, diz aqui a Elisângela Bibá. Ela diz assim, quem for tutor de pet sabe que essas fofurinhas fazem parte de nossas vidas. E uma angústia enorme nos toma conta quando não sabemos como estão e nem mesmo onde estão. Peço a gentileza, quem os tiver guardado para mim, de entrar em contato. Anota aí o telefone. Vamos colocar no ar o telefone dela, Flávio. É o 98103 4740. Quem tiver notícia desses cãezinhos, ligue 98103 4740. É a Elisângela Bibá Gomes que está fazendo esse pedido. Ela é lá do IFRO e está muito triste com o sumiço dos seus cãezinhos. Ela estava em casa ontem à noite, o portão lá deu um problema. Ela, ao invés de fechar o portão com o controle remoto, ela abriu o portão e foi dormir. E o portão dormiu aberto e os cãezinhos foram embora. Então ela está desesperada. Só tem esse, o outro não é para achar o outro, não. É só para achar um. Ah, tá. É a mesma Mas é foto. isso que eu te perguntar, falou que era os cãezinhos e só tá aparecendo um. É. Outro tá de trás. Não, sabe, o dia que a Pamela não vem, é um problema, Ou viu? são iguais os dois cães e a foto não, também eles é são igual. muito parecidos. Não, mas eu vou mandar uma outra foto aqui. Ah, tá. Por favor, Flávio, vamos ver se até o final do programa a gente consegue mostrar essa foto aí. Porque eu já expliquei aqui, viu, doutor Lagos, que a titular não veio, aí nós fizemos uma busca para ver quem ficaria no lugar dela. O oitavo, porque ninguém aceitou. Aí o Flávio aceitou, mas olha o que está acontecendo. A gente pede alguma coisa e demora. Olha, tá aí, ó. Tá aí o outro bichinho, ó. Parece que é o mesmo, mas não é o mesmo, é outro. São gêmeos. São gêmeos. Mas a foto é diferente, né? Esse é mais escuro, marrom. É mais mais escurinho. escuro. É. Mas que bicho bonito, né? Tem Qual é a outro- raça dele? Cocker Spaniel. Cocker Spaniel. Olha, gente, tira a foto da tela aí. E se o bichinho chegou na sua casa, por favor, manda a mensagem aí para esse número São que está muito na tela. dóceis, viu? Muito, É? muito. Vai com qualquer pessoa. Vai falando bem dos cachorrinhos, aí mesmo que eles não vão devolver. Mas quem tá com ele já sabe que ele é dócil, né? Então, Eu quero dizer o não seguinte, preciso dizer. no segundo dia ele começa a morder todo mundo. Tá? Então se livre do cachorro, devolva pro logo. dono, se proteja, certo? Ele transmite raiva, hein? Deixa eu ver aqui. Renatinha Moraes em Manaus, querido Everton e dinossauros, saudades de vocês. Sinceramente, eu não quero nem comentar sobre essa BR-319. Eu já me estressei. Beijos da Manauara, Renata Moraes. Comandante Carlos Nascimento. Olha aqui, o comandante Carlos Nascimento aposentou, gente. Depois de 24 anos de rima. Na segunda-feira, eu vou falar sobre esse assunto no SIC News. E ele é uma pessoa extraordinária. Vamos deixar para segunda-feira no SIC News, comandante, que o programa agora está corrido e eu quero tratar bem legal desse assunto, tá? Quem mais? Iracema Mitoso também está com a gente, muito obrigado. Deixa eu ver quem mais. Ela diz, boa tarde, dinos queridos. Estou aqui ligada e refletindo sobre a construção da 319. Já estou com 51 anos de idade e nunca realizei meu sonho de ir a Manaus por terra. Também quero agradecer a você, Everton, por sempre atender ou retornar minhas ligações. És fiel com teu público. Claro, o meu nome é Everton, eu não me chamo Sérgio Pires, certo? Quem mais aqui? Albaniza Oliveira com a gente também, Igor Aleco do mesmo jeito. Sabrina Marques. Boa tarde, queridos dinos. Não tem como perder um programa tão incrível como esse. Eu amo os cortes da Tramontina do Everton. Vocês são top demais. Um final de semana abençoado para todos vocês. Ela adora quando eu banco. Como é que é? Os Corte cortes rápido. rápido da Tramontina. Comigo é assim. O Lopes também também tá acompanhando a gente. O meu amigo Coca-Cola
também está conosco. Manda aqui uma foto do programa. Bom dia, meu amigo Everton. Já estou ligado nesse programa de sábado. Que debate show de bola aqui do seu amigo Coca-Cola. Abraço, Coca-Cola. Márcia Matos também está conosco. Boa tarde, Dinos. Do Brasil é só ladeira abaixo, infelizmente. Um abraço para o Beni, bairro Conceição, Zona Sul. O abraço é só para o Beni, tá bem? Muito obrigado. Márcia Matos. Certo? Depois, Márcia, combina com o Benir e faz um programa só para ti também. Vê se o programa consegue ir para frente. Só com o Benir comandando o programa. Certo? Porque sem a gente aqui, o Benir não é nada e não é ninguém. Deixa eu ver aqui quem mais nos acompanha. E quando ele cala, ele consente. A Ayla. Boa tarde, Dinos. Estou acompanhando vocês hoje. A Ayla está lá na área rural de Candeias do Jamari. A Ayla é aquela que acordou de manhã, gente, e estava com os 16 gatinhos na porta da casa dela numa caixa. Olha só, ela adotou os 16 gatinhos, está lá. Chegou agora, nós vamos, doutor Lagos, esperar só mais um minutinho. Nós temos aqui uma visita, que é a Kelly. Quem assiste a Record News, Rede Nacional, a conhece. Ela apresenta 4 programas em Rede Nacional pela Record News. Ela está aqui em Porto Velho, sendo recepcionada pela equipe da SIC TV. E estamos fazendo, ou ela está fazendo um trabalho muito grande para divulgar Rondônia para o Brasil inteiro. Olha que maravilha, doutor Lagos. Que maravilha, não é? E eu quero... O microfone está com a Kelly aí, por favor? Tá com... tá aqui, ó. Parei um pouquinho. Dê o microfone para Kelly, que eu já disse que a Kelly ainda é muito mais bonita ao vivo. Muito obrigada. Tudo bem, Kelly? Seja bem-vinda. Obrigada. Nossa, que honra participar do Papo de Redação. Uma boa tarde para todos vocês, para todo mundo ligado aqui na SIC. Para mim é uma honra estar presencialmente aqui no estado de Rondônia, é um povo muito acolhedor. Ontem já rodei aqui pelo estado, já provei queijo premiado, já provei o tambaqui muito temperado, conheci produtores rurais, um povo realmente muito acolhedor e que a gente vai mostrar com muito carinho no Record News Rural, no Agro Record News, nos nossos telejornais, para todo o Brasil e para mais 150 países pela Record Internacional e pela Record News Internacional. Então, estou muito feliz, inclusive, pelo carinho aqui da SIC. Olha, toda uma equipe muito estruturada, muito atenta, muito cuidadosa para a gente produzir o melhor material aqui de Rondônia para todo o país. Então, estou muito feliz mesmo. E hoje pela manhã eu tive o prazer de acompanhar o trabalho da Kelly lá no gabinete do governador Marcos Rocha, quando ela entrevistou, além do governador, a primeira-dama, Luana Rocha, e também secretária de Ação Social. Qual a tua impressão do nosso coronel Marcos Rocha? Olha, os dois foram muito, muito receptivos e eu acho muito especial a gente poder observar o brilho no olho das pessoas, né? Porque uma coisa é você governar e a outra é governar com propósito. Então, quando a gente vê realmente esse brilho no olhar, a vontade de cuidar das pessoas, então são vários projetos que eles citaram, a gente depois vai mostrar em reportagens especiais na Record News, né? Mas também a gente falou desse momento muito especial para a gente que cobre o agro, né? A gente está agora com a vitrine do agronegócio da região norte do país, né? No Rondônia Rural Show Internacional. Então, é um momento muito importante para o Estado. O ano passado, mais de 4,4 bilhões de reais em negócios, mais de 270 mil visitantes. Então, a expectativa para esse momento é muito, muito alta e a gente tinha que estar aqui presencialmente para conferir também. Kelly, leve aos seus colegas e especialmente ao presidente da Record News, o nosso querido Anderson Souza, o nosso agradecimento por essa atenção toda especial que a Record News está dando para Rondônia. Isso para nós é uma honra muito grande e eu posso dizer que falo aqui em nome da plateia que nos assiste agora, porque não é sempre que nós temos um espaço tão generoso numa emissora que tem uma abrangência não só nacional como internacional. Nós precisamos mostrar a Rondônia, o potencial que Rondônia tem e a grandeza que Rondônia é.
É um dos poucos estados que está numa situação com a economia extremamente estável nesse país. E muita gente não sabe disso. Um estado aqui no norte do país e que tem uma vida saudável e com grandes perspectivas de crescer ainda muito mais. E isso nós precisamos vender para o Brasil e para o mundo, Kelly. De acordo com a Conab, por exemplo, safra de grãos deve ter um aumento muito, muito maior em relação à média nacional. Estamos de olho, né? Estou muito contente de estar aqui, muito contente pela forma carinhosa com que eu fui recebida. E estamos sempre de portas abertas para Rondônia, esse estado tão importante do nosso país. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Kelly. Bom trabalho para você, viu? Eu não entendi o que é que o senhor estava fazendo lá com a Kelly, atrapalhando o trabalho dela? Não. Eu não entendo essas coisas, cara. O que um cidadão, né, vai fazer lá com uma repórter que está lá para falar com o governador, para falar sobre o estado de Rondônia, da economia, aí aparece um cidadão, não sei para quê. Eu quero dizer ao senhor que eu estava exercendo meu livre direito de ir e vir. Eu vou onde eu quiser. O senhor, que é um homem que tem outras tendências ideológicas diferentes da minha, está falando isso, mas eu ainda defendo o meu direito e o seu direito de ir e vir. Não foi isso, Kelly? Foi muito legal ter você lá com a gente também, né? Participando, interagindo, dando dicas pra gente também. Afinal de contas, é minha primeira vez aqui em Rondônia, então estou aprendendo muito, conhecendo melhor o estado, para a gente cada vez levar mais as informações de Rondônia para o Brasil e para o mundo. Então, obrigada, viu? Kelly, nós é que te agradecemos. Muito obrigado pelo carinho. Mande um abraço para todos os nossos queridos amigos lá da Record News. Obrigada, será dado, e um abraço para todos vocês também. Grande abraço. Doutor Daniel Lagos, nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Como é que é essa história, doutor, que nós temos que aumentar, demonstrar aí de fato que nós temos um eleitorado muito maior do que se imagina, o potencial é muito maior do que se imagina, e obviamente uma coisa diz respeito à outra. A nossa população não é desse 1.700.000 que o IBGE estima que nós temos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Everton. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o espaço que você dá no seu programa, a SIC News, a Record TV. É uma honra para a Justiça Eleitoral participar do seu programa. E primeira vez nesse programa, já vim outras vezes. E é a forma de dialogar com a ampla da população, margem da população, principalmente aqueles que não têm acesso direto. Dialogando de uma forma direta, franca, tranquila, e discutindo cidadania, que isso é a função da Justiça Eleitoral é discutir cidadania, especialmente num ano, que não é ano eleitoral, então é fácil de conversar. Não tem interesse eleitoral nenhum, é só cidadania mesmo. Muito bem. E sobre a questão que eu levantei, já para a gente ter esse início de conversa, que é o objetivo do Tribunal Regional Eleitoral, e aproveitar o grande potencial de eleitores que nós temos, mas que ainda precisam se habilitar com o seu direito de voto, através como é que é, da sua certidão eleitoral, da sua regularização para virar eleitor. Né? Pois não, doutor Daniel? Eu fiz um levantamento através de dados oficiais. A alteração do eleitorado nos últimos 10 anos não chega a 10%. E, no entanto, o orçamento público teve uma variação de 146,56%. Nós saltamos de 7,32 bilhões para 17,21 bilhões. Esse é a arrecadação do Estado. Esse dinheiro é produzido por gente. Isso é produto, é gente que produz. Então, não tem como a população estar estável. E eu pelo Tribunal de Justiça, eu andei viajando pelo NUPEMEC, que faz coordenação de justiça rápida, casamento comunitário, essas coisas. E eu fui nas linhas em locais que eu nem sabia que existia. É cheio de gente. Para você ter uma ideia, eu saí de Ariquemes e cheguei em Nova Mamoré, passando por Buritis. Eu fiquei impressionado a quantidade de pessoas ali ao longo dessa rodovia extensa. E é em todo lugar.
em todo canto que a gente vai, Machadinho, para Zona Sul, Zona da Mata, tudo cheio de gente. Essas pessoas precisam ter visibilidade. E, acima de tudo, as demandas precisam ser atendidas, porque está todo mundo pensando que nós somos 1.700.000. Então, o orçamento público é feito, olhado por esses dados. E isso não é verdade. Isso está desatualizado. Então, a gente está... E a forma mais fácil que tem é atualizar o processo eleitoral. Porque aí o agente público eleito, nos parlamentos, nas câmaras, na Assembleia, no Congresso Nacional, vai ter que prestar atenção nesse eleitor, porque senão ele não vai ser eleito ou reeleito. Então tem que ver quais são suas demandas, o que ele está precisando, que políticas públicas precisam ser levadas para esses locais. Quer dizer, não tem que ter o olhar bondoso do gestor e dizer, aqui precisa melhorar essa estrada, aqui precisa de um colégio, aqui precisa de um posto de saúde. Não. A base tem que reclamar e ser ouvida. Quer dizer, não é a vontade de quem vem de cima, mas o reclamo de quem está de baixo, porque daí direciona melhor a aplicação dos recursos. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a governos, não. Mas quando vem de reclamo da base, a aplicação é mais produtiva. E se políticas públicas são atendidas, a cidadania ganha, as pessoas que vêm para cá conseguem realizar seus sonhos e o Estado cresce. E é tudo que a gente quer, a gente vê de fora, de todo canto, é para realmente melhorar e fazer o Estado melhorar, né? Então, esse é o sonho de todo mundo. Nós viemos dos 4 cantos para cá, trouxemos família, construímos patrimônio, nós temos que ter pertencimento com o lugar. E pertencimento é ter responsabilidade na hora de eleger os seus representantes. Representante que tenha compromisso com sua base, com o seu lugar. E que atenda às demandas. Porque é isso que faz o lugar crescer. Senão nós vamos ficar com bolhas, pequenas bolhas de desenvolvimento. E o resto vai ficar em dificuldade. E o Estado não cresce assim. Então, a Justiça Eleitoral, então, ela vai intensificar esse processo de, vamos dizer assim, recadastramento eleitoral no Estado, desembargador? Nós temos 2 frentes. A primeira frente é para regularizar os eleitores que estão inscritos e diminuir a abstenção. Nós tivemos a abstenção na última eleição de 30%. É uma coisa escandalosa. Dá para eleger um senador. Qual é a média nacional? Qual é a média nacional? É alta, é 23, 24%. Tivemos 32 milhões, né, de pessoas. Nós ficamos acima da média, então. Ficamos. Então, o TSE entende que é desencanto com a política. Mas eu ouço divergir, dizer que não é... Tem gente com desencanto, sim, porque não está dialogando certo. Mas eu acho que não. É que nós estamos num processo de evolução econômica subindo verticalmente. E as pessoas não só vieram de fora para cá, como pessoas daqui saíram do lugar e foram para outro. E esses dados não estão atualizados. Então, você olha o movimento econômico, você olha o crescimento populacional, ele está estável. Como? Nós temos sequentes superávit na agricultura, soja, commodities que fala, né? Soja, milho, grãos, proteína animal, peixe, boi, porco, frango, mineração, energia. E principalmente a expansão do agronegócio. Quando se olha, você vê o sujeito que o cidadão que está lá com a fazenda criando boi, ele tem um confinamento hoje. O agricultor que vai plantar, fazer plantio, ele tem um super armazém para armazenar, para fazer secagem, porque é voltado para comércio exterior. Quer dizer, essa contínua produção de riquezas. E o que mais me impressiona é que o gráfico, Everton, o gráfico indica para cima. Perfeito. Quer dizer, nós não paramos de crescer ainda, né? Então, essa indicação significa que eu ficaria feliz que estabilizasse nesse alto. Tem alguma coisa na contramão. Mas ele está crescendo. Tem alguma coisa na contramão. Pois é, e esse mesmo crescimento tem que vir para o sistema político. Quer dizer, todo mundo tem que participar. Então, com quem que tem que vir? Gente que veio de fora, não transferiu, gente que teve o título cancelado, precisa regularizar, conversar com o menino, a partir dos 15 anos já pode se inscrever como eleitor, ou idoso,
Tudo é cidadão, tudo tem reclamos, tudo tem demandas, precisa aparecer. E mais, tem que refazer, o cidadão tem que fazer o dever de casa. Quer dizer, a gente reclama que o político vem e promete mundos e fundos e depois vira as costas. Mas a gente também, 2, 3 dias depois da eleição, não sabe quem votou. Cadê o compromisso? A gente tem que ter compromisso com o nosso lugar, com a nossa vida, com a nossa família. E cobrar dessas pessoas, sob pena de depois virar as costas e eleger outro. Simples assim. Olha aqui, o João Guerra, eu vou, à medida que a gente vai conversando com o doutor Daniel Lagos, eu vou lendo aqui os recadinhos, não é para a gente debater não, mas é para a gente dar a atenção que o eleitor, que o telespectador merece. O João Guerra, sou eleitor, não tenho partido, voto por quem me der mais confiança em trabalhar pela população. Votei no Léo Moraes, fazendo um bom trabalho, um prefeito que Rondônia nunca teve. Parabéns, Léo, e parabéns, Rondônia. Agora eu fico com essa frescura de direita e esquerda. Me poupem, diz o João Guerra. E olha aqui, ó. Mostra de novo o papelzinho ali, por favor, dele. Ah, tá bom. No supermercado Irmãos Gonçalves, você encontra tudo o que precisa com qualidade e preços imbatíveis. Não perca as promoções e ofertas especiais. Daqui a pouquinho eu saio daqui e vou lá para o Irmãos Gonçalves. Venha economizar de verdade com as ofertas da semana do Irmãos Gonçalves. Tá muito barato. Arroz Primavera tipo 5 quilos, 16,95. Carne bovina fria com alcatra com maminha corte, 31,98 kg. Laranja, 4,89 kg. Carne bovina fria com costela ripa, 16,80 kg. Óleo de soja Concórdia PET 900 ml, 6,48. Frango congelado Avinorte, 10,59 kg. Refrigerante de 2 litros, 4,89. Só até segunda para todas as lojas. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. É isso aí, gente. Olha só, Irmãos Gonçalves sempre fazendo o melhor para você. É contigo, Eric. Doutor, como fazer para a gente reverter esses números? A gente teve o último censo em 2022, eu sempre comento isso, que em meio a saindo de uma pandemia, mas ainda em pandemia, então, por si só, nós já temos uma ideia de que esse censo, no mínimo, ele foi mal executado. O último antes dele foi em 2010, então a gente tem um lapso temporal de 12 anos. Então, obviamente, esses números, igual o senhor falou, de fato é relevante para que se altere e chegue no número ideal. Mas como fazer isso agora? E uma outra pergunta, como conter essas abstenções? Nós sabemos que a abstenção é muito alta a nível nacional. Nós tivemos mais de 30 milhões de eleitores que não foram votar nas eleições de 2022. A grande maioria é, sim, por um descrédito na política. Talvez uma mudança na multa, porque a gente sabe também que a multa que é paga por esse cidadão, muitas vezes tem gente que diz assim, prefere pagar a multa do que ir votar. 3,50. E aí, se a gente for fazer uma multiplicação boba de matemática em cima da abstenção, dá mais de 100 milhões de reais que depois acaba indo para os partidos. Como fazer para isso reverter? Eu acho que a solução é diálogo, é convencimento. Quer dizer, as pessoas têm a mania de dizer que é o lugar comum de que tem uma obrigação. Se você não votar, você não pode fazer concurso público, você não pode tirar passaporte, você não pode ir para o exterior, não sei o quê. Eu digo que não. Isso é detalhe. Isso não afeta a vida das pessoas. O que você precisa é ter pertencimento com o seu lugar. O pertencimento surgiu com as cidades. O conceito de cidade foi criado pelos sumérios, 6.000 anos antes de Cristo, que foi quem inventou a cidade. Governo e tudo mais, lá na área da Mesopotâmia e da Turquia. Quer dizer, eles criaram pertencimento da cidade e do entorno das cidades. A gente tem que ter pertencimento, que se a gente vem aqui e forma patrimônio, cria família, não tem pertencimento com aquele lugar, como é que pode? Tem que ter pertencimento. Então, na hora de exercer o seu voto, tem que focar no seu lugar, porque o seu patrimônio não vai crescer, você não vai ficar... O seu sonho de ficar rico não vai acontecer se você não tiver educação, saúde, segurança, transporte, justiça, enfim...
Atendimentos básicos. E essas políticas são caras para instalar e caras para manter. Isso é feito por políticas públicas que os nossos impostos pagam. Os americanos dizem que duas coisas são certas na vida: a morte e os impostos. Então você pode se esconder onde você quiser, no fundo de uma caverna. Se você tomar uma água, paga o imposto. Eu sinto muito lhe dizer, doutor Daniel, que o imposto é mais certo que a morte. Então esse imposto tem de ser revertido para atendimento das políticas básicas. Um tempo atrás, um repórter me perguntou: doutor, o senhor acha razoável ou acha correto as pessoas pedir coisa para político? Eu falei: eu acho. Ele falou: mas como o senhor acha? Acho. O problema é o que você está pedindo. Se você pede para você, é imoral e é criminoso. Agora, se você pedir para a sua comunidade, é cidadão. Você está pedindo o quê? Melhor na sua estrada, melhor no seu transporte, saúde melhor, educação melhor, apoio à produção. Isso favorece todo mundo, isso é cidadania. E o poder público tem esse dever. Então, essa é a demanda. Porque o resto você vai atrás e consegue, o resto é barato. É fácil. Bobagem. O Linguiça, dizendo assim: boa tarde a todos os dinos e um abraço ao doutor Lagos. Gente boa demais. O senhor concorda, doutor Lagos? Obrigado, Linguiça. Você é uma pessoa gente fina demais. Linguiça é gente boa mesmo. Olha aqui, ó. Tenho 66 anos, moro em Rondônia, Porto Velho há 7 anos. Mas na minha vida nunca vi homens apaixonados por um ex-presidente que não fez nada pelo país, principalmente por Rondônia. E ter tantos puxa-sacos. Me falem alguma obra que ele fez para Rondônia. É o João Guerra, claro, falando do ex-presidente Bolsonaro. Irã Galo, a sua pergunta para o doutor Daniel Lagos. É um tema palpitante, né? Eu sempre digo: você quer destruir um país, destrua a educação. Aí pronto, fica fácil para esses políticos oportunistas. Eu quero parabenizar o desembargador com a ênfase que ele defende, né, a cidadania, que é a expressão da democracia, né? E isso é muito importante, né? De fazer o eleitor. Minha mãe, com 94 anos, desembargador, ela fazia questão de votar, não tinha mais obrigação. E eu ia buscar ela na casa dela para levar para votar. A coitadinha ia todas as vezes. Ela disse: eu quero votar no fulano, ciclano e beltrano. E ela sabia escolher. Então eu acho que essa abstenção é muito ruim para o país. Eu acho que nós temos que incentivar todos a ir lá votar. Não serviu, a gente muda. Troca. O cara só me engana uma vez, eu não dou oportunidade de 2 vezes. Então, desembargador, eu quero lhe parabenizar a ênfase que o senhor traz para cá, pedindo para o povo e as urnas que nós só teremos sucessos. A democracia só será forte se o povo comparecer. Não se deixe levar por botija de gás, por qualquer bobagem, que isso aí não é bom. É lógico, evidente, aquelas pessoas, aquilo que no início eu disse: povo sem educação é um povo que com certeza está destruído o país. Então, portanto, eu quero lhe parabenizar, desembargador, pela sua ênfase, da sua preocupação de levar a população brasileira a votar e escolhermos bem. Portanto, meus parabéns, desembargador, pela sua ênfase, pela sua forma que o senhor faz vibrante para que o povo vá às urnas exercer a sua cidadania, que é a expressão da democracia. Muito obrigado, doutor Anaí. Deixa eu dizer para o senhor, eu tenho uma luta já de algum tempo com os dirigentes, com os prefeitos e especialmente com o governador Marcos Rocha, no sentido de instalar nos distritos, aproveitando a instalação de fóruns digitais, a telemedicina. Porque essas pessoas não têm acesso a médico. Então, a gente está propondo para que, normalmente, quem procura o fórum digital procura pela manhã, que à tarde o Estado e em convênio com os municípios disponibilizem um serviço de telemedicina, porque essas pessoas não têm acesso à assistência médica. Quer dizer, conversa com o médico ali através do sistema, porque lá tem computadores, e se precisar imprimir uma receita, alguma coisa, a impressora sai, entrega para o sujeito, ele vai lá conseguir o remédio. Quer dizer, isso é levar a cidadania, é valorizar o investimento público.
E eu tenho dito, conversei esses dias com o presidente Raduan, do tribunal, que esse excedente de arrecadação de Rondônia, no judiciário, que se instale fórum eleitoral, onde o fórum digital, onde for possível, porque dá capilaridade à cidadania. E as pessoas das vilas, dos distritos, das pequenas cidades, são tão cidadãos quanto nós e pagam igualmente como nós os tributos. Por que não receber no mesmo nível os serviços públicos? Olha aqui, olha onde nós estamos sendo assistidos. Boa tarde, vocês são demais, parabéns pelo programa. Estou ligado todo sábado aqui em Alta Floresta. É o Diego Maicon. Tem outro aqui, Boa tarde, Dinos, aqui é o Armando Vital Pereira de Seringueiras. Tô ligado no papo de redação. Olha só como nós chegamos longe com o sinal aqui da nossa SIC TV, certamente através das antenas parabólicas digitais. Hoje tem clássico dos gigantes pela 10ª rodada do Brasileirão. E você acompanha com exclusividade na TV aberta aqui na SIC TV. Olha só. Hoje, a partir das 6 da tarde, ao vivo, tem o pré-jogo com Aquecimento Futebol. E às 6h30, duas estratégias diferentes, um objetivo em comum, a vitória. Fluminense e Vasco. É jogo importante da rodada. O reencontro de Fernando Diniz com o clube onde ele fez história. Mas do outro lado, tem Renato Gaúcho, um técnico multicampeão. São esses detalhes do futebol. É clássico de alto nível, direto do Maracanã. Futebol da Record, sua paixão em campo. Brasileirão é aqui. Ah, que bacana, hein, gente? Não perca hoje a partir das 5 da tarde, horário de Rondônia, o clássico Fluminense Vasco. É no Brasileirão, na Record, sua paixão em campo. Intervalo e a gente já volta com o doutor Daniel Lagos, presidente do TRE. Estamos aqui de volta ao programa. Everton, por favor, dê os meus parabéns ao desembargador Daniel Lagos pela sensibilidade e preocupação com o eleitor e com a democracia. Na qualidade de gestor, ele deixou o conforto do ar-condicionado e está indo às ruas para buscar um diálogo direto e franco com o eleitor. Ele age como um verdadeiro líder, inspirando e convencendo. Denilson Valadão. É seu parente, não, né? Não. Obrigado, Denilson, pelo reconhecimento. Legal, né? É uma que chama de eficácia, né? É o impacto que causa no outro. E se a gente for procurar em nível nacional, presidentes de tribunal, eu acho que o Joaci pode falar melhor que eu, não tem adotado essa postura, né, Joaci? Não. Eu quero também cumprimentar o desembargador Daniel Lagos. Essa semana eu acho que é a 3ª ou 4ª vez que a gente se fala por questão de trabalho. Eu milito no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. E como ex-integrante do TRE Rondônia, desembargador Lagos, a gente sabe muito bem que esse é um tribunal que tem por essência ser um tribunal de cidadania, né? Para quem não sabe, o Tribunal Regional tem 4 funções. A Justiça Eleitoral. Ela executa, ela administra, ela jurisdiciona e ela é consultiva. Pouca gente sabe disso, é uma justiça que se pode consultar a depender da autoridade que chega. E eu já pesquisando vi que o próprio IBGE fez uma pesquisa depois chama pesquisa pós de enumeração e já constatou que Rondônia ela errou 11,2%. É o segundo estado que mais errou, só perde para o Rio de Janeiro que errou 15,5%. O que errou? Errou no quê? Errou os dados. Os dados estão errados, reconhecido pelo IBGE. E eu quero dizer que esse seu trabalho, desembargador, ele não só enaltece a justiça eleitoral, o senhor como um grande desembargador, aí beirando seus 40 anos de estrada, o senhor é uma pessoa que tem uma conversa próxima, né? E aí eu quero saber do senhor, daqui para o ano que vem, até o senhor pelo menos entregar a sua gestão no final do ano, que acaba o seu mandato, o senhor pensa em entregar dados maiores de eleitor,
em relação ao que temos anteriormente? Nós fizemos uma campanha, como iniciou no início de minha gestão, eu lancei o programa Meu Voto, Meu Poder, cidadania em todos os lugares, sem excluir ninguém. E nós conseguimos recuperar a situação de 112 mil eleitores, entre inscrição, revalidação de inscrição, enfim, transferência. E esse ano, a gente está atuando no estado todo e nós já batemos 35 mil. Eu quero ver se até o final do ano eu atualizo mais, vamos chegar a uns 350 mil. Porque é gente que vem para decidir. Se imaginar que o deputado mais votado de Rondônia foi eleito com 80 mil, acho que 80, 90. 80 e poucos mil, isso. E 350 com mais 100 e pouco, dá 500 mil, meio milhão. Elege um senador, completamente. Né? Elege um senador. Muda o jogo do eleitoral. E tem que eleger políticos que tenham vínculo com os seus eleitores, com a sua região, com o seu segmento, também tem segmentos, né? Que defenda os valores das pessoas que votaram nele, que defenda as demandas daquele lugar, porque quem foi eleito pela agricultura tem a obrigação de defender as pautas da agricultura. Quem defende, por exemplo, que se elegeu pela comunidade evangélica, tem a obrigação de se posicionar dentro das pautas dela, porque é fidelidade de mandato, o mandato veio deles. Então, e da mesma forma, o candidato que sai eleito lá por Extrema, Nova Califórnia, União Bandeirantes, tem compromisso com aquela gente, com aquelas pessoas, de ser a voz deles. E o parlamento é uma voz qualificada. O governante presta atenção no parlamento. Então, não adianta você fazer desfile, fazer protesto na rua. Cobre o seu representante e ele se posicione, sob pena de ele ser infiel e de ser substituído. Simples assim. Everton, eu quero aqui testemunhar, e aqui eu não é jogando confete no desembargador, mas testemunhar que ano passado, acho que salvo engano, dia 24 de maio, que era o último dia para o cadastro eleitoral. Eu tinha que despachar os memoriais, que é a última peça que a gente entrega para os julgadores, e aí eu falei com o desembargador Daniel, que hora que eu podia ir lá? Ele falou, não, o senhor pode ir lá comigo 8 horas da noite. 8 horas da noite, ele estava no TRE, no último dia do cadastro eleitoral, acho que os senhores devem se lembrar disso, ele estava na fila, ajudando a servir água para as pessoas que estavam lá o dia todo, porque era o último dia, brasileiro deixa as coisas para a última hora, né, infelizmente, estavam ali para fazer o cadastro eleitoral para poder votar na eleição passada. Então, isso eu vi, ninguém me contou, e logo depois ele subiu e a gente despachou os memoriais. O funcionário me perguntou se até que hora que não devia atender. Até tiver um eleitor. De que não tiver mais ninguém, encerrou, pronto. Que é o nosso... Sem abandonar. É que o americano chama de public servant, né? Que é o funcionário público. É servidor do público. Ele nos paga. É chamado que razoável de devolver com atenção, com carinho, com respeito. Perfeito. É isso, nós somos pagos. Seria muito bom que todos pensassem assim, viu, doutor Daniel Lage? Seria muito bom. Olha aqui, olha só de onde vem essa. Boa tarde, Everton. Pede para os seus companheiros. Quem mata mais, PCC ou Comando Vermelho? Ou deputados e senadores todos os dias morrendo em média 10 pais de família por dia? Nossa BR-364 mata mais que os traficantes. É o Nelson Flórida Gesso que está dizendo isso aqui. Boa tarde, Everton. Cala a boca desse rapaz, é um recadinho que teve aqui antes, que falou mal do Bolsonaro. Diga para todas as obras que o Bolsonaro fez em Rondônia. Aqui é o Celso do Agenor de Carvalho. Boa tarde, tudo com vocês. Boa tarde para vocês todos. Sou a Maria Gonçalves, olha só, de Alto Alegre dos Parecis, onde estão nos assistindo agora. Durante o programa fico assistindo vocês, dou muita risada, vocês são bravos um com o outro. Mas eu amo vocês, diz aqui a nossa querida Maria Gonçalves, em Alto Alegre dos Parecis. A vocês todos que nos acompanham em qualquer parte desse estado, o meu muito obrigado. Posso fazer uma pergunta? Obrigado, Everton. Doutor, há coisa de 40, 60 dias, comentava-se muito nos bastidores do Congresso Nacional a possibilidade de pedir a anulação do censo de 2022. Porque o que se sente ali
é que o Brasil todo não está satisfeito com os números. O senhor acha que isso é uma solução? Eu acho que a dificuldade que o IBGE tem é de ir até os fundões. Eu acho que tem que se alimentar de várias fontes. E o TRE é uma dessas fontes. Né? Então, porque parar de fazer pesquisa por amostragem, vai lá, confere, conta direitinho. Né? Então, eu acho que não é anular, eu acho que é refazer, fazer de novo. Né? E ir somando, dialogando com a comunidade, porque essa contagem é necessária para saber quanto de recurso público tem que ser destinado àquela população. É muito importante isso, para direcionar os recursos. Então, se não tem essa atualização... Aqui, eu estou vendo aqui, ó, as operações lá da Justiça Eleitoral, de sítio Tabajara. Eu nunca tive em Tabajara. Olha aqui, Novo Planalto, em Seringueira, não tenho nem ideia. Nunca tive nesse lugar. A hora que fui juiz de Costa Marques, iniciei lá. Campos Novos de Rondônia. Ainda não tive o prazer de conhecer Campos Novos. Vila Boa Esperança, em Cujubim, não conheço. Palmares, em Jaru. São lugares novos. As pessoas chegaram e montaram cidades. Estrela Azul, em Machadinho do Oeste. Não tenho nem ideia onde é que fica. Sei que é no município de Machadinho. Assentamento Galo Velho, em Cujubim. Vila Mendes, em Seringueira. É novidade para mim. Quer dizer, o nosso estado está tomado por pessoas produzindo coisa. Eu lembro que eu fui instalar uma mesa receptora de votos, isso em 87, quando eu fui juiz, de 87 a 90, fui juiz em Costa Marques, e me levaram de avião a Pedras Negras, só tinha mato. Recentemente, um amigo me levou de avião de Pedras Negras, de volta, o mesmo trajeto, para Costa Marques, tinha uma operação lá do tribunal. Está todinho tomado de fazendas. Sítios, fazenda, caminhão puxando boi, pessoas. Quer dizer, e é lá na barranca do rio. Todinho ocupado. Essas pessoas precisam aparecer. São cidadãos que estão lá produzindo riqueza, eles precisam entrar no cenário político. Tem que mostrar que elas existem, né, doutor? Essa pessoa precisa ser atendida nas suas demandas. São brasileiros e brasileiras que estão lá, que precisa ser percebido. Essa é a nossa luta. Então, tem que convencer. A Justiça Eleitoral está fazendo campanhas volantes. Mas se, por acaso, na tua comunidade não chegou, você não estava lá, desencontrou, vai ao cartório eleitoral de qualquer cidade e atualiza o seu título de eleitor. Outra coisa, faz biometria. O que é biometria? Tira a fotografia, colhe para o planilheiro digital. Você, a partir disso aí, o seu título é instalado no seu telefone. Ele vale com identidade, com valor legal. Você chega para votar, só mostra, é admitido para votar, porque é documento com força de lei. Quer dizer, se você precisar mudar de novo, você entra no TRE pelo site e muda. Não precisa de ninguém. Nós modernizamos o processo, mas precisa atualizar esses dados. Então, a gente está chamando a população para somar força com a gente e atualizar isso. Né? E mostrar a força que o cidadão tem e tem que ter mesmo. A própria Constituição diz que todo o poder emana do povo. Então, vamos exercer esse poder. Olha aqui, ó, o Ailton Arthur, que é o proprietário da Social Imóveis, está dizendo que está assistindo a gente, mandando foto aqui. Ailton. Olha só a sala da casa dele, ó. Olha, ó. Uma televisão de 80 polegadas. 86. 86. Ligada aqui com a imagem do Dr. Daniel Lagos. Tem aqui, olha só, isso aqui eu já não sabia. Você viu como são as coisas? Carlos Alberto Tesch, o cabelo, o senhor conhece ele? Não? Conheço. Conhece. Ele está dizendo grande abraço ao doutor Daniel Lagos, primeiro tabelião do município de Espigão do Oeste. Espigão do Oeste. Olha só, ele foi longe, hein? Filho do Martino Tesch. Olha só que legal, rapaz, que bacana.
Rondônia é pequena, né? Harim Freitas, boa tarde, um abraço a todos, especialmente ao doutor desembargador Daniel Lagos, que fez alavancar a audiência desse programa, mesmo sem ter direito a mina linda. Felipe... Não, teve sim. Felipe Dal Júnior, hoje não deu para você, tá dizendo? Felipe Dal Júnior, hoje não deu para você. A Globo tá perdendo de audiência para nós, graças ao Daniel Lagos. É o Harim Freitas, como sempre, muito bem-humorado. E agora? Doutor Gente, nós Daniel, tem 2 minutos. 3 minutos só. Dentro dessas campanhas da Justiça Eleitoral, o que o cidadão precisa levar? Porque às vezes a coisa é muito rápida, chega e ele não sabe o que tem que levar, o documento tem que ter em mãos para poder ir lá regularizar ou fazer o título dele. Muito pertinente a pergunta. Precisa levar um documento com foto. E se ele for morador de uma zona urbana, é um comprovante de residência. Se ele for da zona rural, diz onde é o endereço dele. Por que isso? Por que essa informação é importante? Para que o sistema de computadores da Justiça Eleitoral identifique a necessidade de instalar uma seção perto da casa dele. Porque, como nós somos regidos pela lei de responsabilidade fiscal, eu não posso gerar despesa para a União sem justificação. Então, se tiver 400, 500 eleitores, eu posso instalar uma seção. E aí o deslocamento na hora de votar é muito menor. Né? Então, isso é comodidade. Então, nós precisamos saber exatamente quantos eleitores tem perto da sua casa, nas suas mediações, na sua linha, no seu bairro, na sua vila, no seu distrito, para estruturar a recepção de votos de uma forma que seja o menos traumático, o mais confortável possível. E a Justiça Eleitoral, não importa se lá tem energia, se não tem energia, a gente leva energia, faz transmissão via satélite, facilita tudo. Doutor Daniel Lagos, infelizmente o relógio é o nosso algoz, mas as suas despedidas, deixa a última mensagem. Eu quero agradecer, Everton, pelo apoio que sempre tem dado à Justiça Eleitoral. Agradecer aos dinos, um prazer estar conversando com vocês. Essa casa é maravilhosa. E me despedir dos telespectadores que me toleraram nesse diálogo franco e direto sobre essa questão que diz respeito a todos nós, que é a cidadania. Muito bem, o Edgar Francisco também está com a gente. Abraço, Edgar. Tem uma foto aí, mas antes eu quero agradecer o Daniel Lagos, que segundo o Harim, graças ao desembargador, hoje nós batemos a Globo. Muito legal. Vamos lá. Tem uma foto que eu mandei para aí, que o Eric Araújo pediu para mostrar. O que é isso, Eric? Isso aí é o Prata. Ontem nós estivemos lá no Arraial da Prefeitura, primeiro Arraial da Prefeitura, e o Prata é o secretário da SEMESC. Perfeito. Prefeitura de Porto Velho. Um grande abraço. Eu quero dizer que hoje à noite eu estarei aí no Arraial, certo? Então o povo que se prepare, porque eu aí estarei para ofuscar o prefeito Léo Moraes. Quando eu chegar lá, ninguém mais vai dar bola para ele, só para mim. Acabou o programa. Tchau, gente. Muito obrigado pela audiência. Segunda-feira, meio-dia, na Rádio Parecis. Todo mundo convidado. Seja feliz hoje, amanhã e sempre. E sem o Sérgio Pires. Rapazinha deixou uns bombons aí, viu? Eu agradeço pelo privilégio. E tem os bombons, rapaz, pois é. Diz que é pra dividir, ela falou. Pra dividir, abrir aí. Quando a rapazinha dá um presente assim, eu já desconfio. Tá bom. Tá bom. Agora na Parecis, lá na My Cookies, hein, gente? Saltenha também.